Mais um Cast Doctor para você. E quero dizer aqui que estou muito contente e feliz por estar duas mulheres na minha frente falando de algo que a gente já tem tratado muito aqui no Fala Doctor, no Cast Doctor, que é sobre o autismo. Mas quando a gente fala em autismo, tem muito mais. Tem o que há por detrás do tratamento. E aqui comigo, a doutora Valéria Colomé, psicopedagoga, fonoaudióloga, trouxe a mãe de um paciente com autismo, a Carla Barbosa. Ela me falou que não é para chamar ela de senhora, então não estou chamando ela de senhora. E que aqui eu deixo as boas-vindas. Seja bem-vinda, então, Valéria e a Carla. Muito obrigada. É uma satisfação poder participar e, de alguma forma, trazer alguma contribuição, né, para o meio social, para o meio afetivo e muito mais para quem está recebendo o diagnóstico. Exatamente. A ideia desse podcast, ele surgiu exatamente do meu convívio com a Carla e do meu dia a dia com as mães das crianças autistas. Porque se fala muito do diagnóstico, dos tipos, de toda a característica do que é e de como se trata. E a gente acompanha na clínica, no dia a dia, o sofrimento das mães, a solidão, muitas vezes, a dificuldade que é lidar todos os dias com uma criança autista. É claro que nós temos crianças que são nível 1 de suporte, ou seja, são casos mais leves, que são mais fáceis de lidar, com menos sintomas, assim, com um diagnóstico mais tranquilo de lidar no dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, nós temos crianças bem comprometidas, que exigem muito suporte da família, e isso acarreta para a mãe, para a família, toda uma situação que a gente acompanha no dia a dia da clínica. E aí, então, estudando, porque a gente estuda muito o autismo, estudando e convivendo principalmente com as mães, é que a gente teve a ideia de fazer esse podcast. E ninguém melhor do que a Carla, que vive isso no dia a dia. Então... E eu quero deixar aqui os parabéns por essa atitude, né? De trazer aqui a mãe, né? Como é que é o nome? Carla. O meu é o Gabriel. O Gabriel, né? A mãe tem 19 anos. Mãe do Gabriel com 19 anos. E colocar uma situação, né? Que são de muitas famílias, né? E como a gente já vem falando a respeito, né? Dos tratamentos e o envolvimento da família, que é muito importante. E dar essa experiência, né? Falar sobre a situação, como falaste, Carla, do diagnóstico. Então, quando foi dado o diagnóstico ao Gabriel? O Gabriel recebeu o diagnóstico com 3 anos e meio, ele tinha. Faz muito tempo atrás, eu sempre digo, porque agora é outro tipo de abordagem, né? Então, o nosso Gabriel, ele tem 19 anos, ele é não verbal. Ele é o nível 3 de suporte, que dizem que é enquadrado. Hoje em dia eu não gosto muito desses termos, a Valéria sabe disso. Que eu acho que a gente não pode rotular, né? É o nível 3 de suporte porque ele vai precisar de suporte para bastante coisa durante a vida dele. Mas ele é um rapaz maravilhoso, né? Então, a gente sempre procurou, eu e meu marido, né, e a família, a nossa família, dar uma qualidade de vida para ele. Ele não fala. Então, o não falar, as pessoas pensam que ele não ouve muitas coisas. A gente sempre pede para que as pessoas, né, se esclareçam, procurem informação. Porque hoje em dia não tem mais a desculpa de, eu não sei como é que funciona. Sabe como é que funciona, tem recurso para buscar. Quando nós recebemos o diagnóstico do Gabriel, toda mãe tem o seu momento de luto. Muita dor, a gente desconhece. Nos é colocado uma gama enorme de tem que fazer. E acabam muitas vezes esquecendo do nosso ser sentimental, que falta apoio para a maternidade atípica. Então, a gente fica assim, como se fosse um turbilhão de emoções e não tem para onde correr, porque parece que é nos dado uma sentença. E o autismo não é uma sentença.
ele é apenas um comportamento, uma condição diferente. E aí a gente vai buscar terapia, vai buscar entendimento, aceitação. Eu acho que a família tem que aceitar, porque a partir de quando a gente aceita, a gente aprende a transformar o amor. E não tem outra forma. Não dá para a gente botar uma carga muito grande de terapia numa criança muito pequena. Então ele deixa de viver e a família acaba não se dando por conta que o filho é deles, não é da clínica. Né? Nós conversamos muito sobre isso, né, Valéria? Que a família tem que se enganjar, mas também não pode ser assim, ó, meio que vaquinha de presépio. A gente tem que transformar o que a gente tem na nossa casa e adaptar no dia a dia. Sair com eles. Não deixa dentro de casa. Né? É teu filho. Vai com ele para a rua. A pessoa vai aprender muito mais sobre o autismo do que você, se quiser impor. Ó, é isso. Não fala, trata ele desse jeito. Porque as pessoas, às vezes, chegam perto do Gabriel. Eu posso chegar perto dele? Eu digo, pode. Pode, ele abraça, ele não é agressivo, mas tudo assim, ó, é a família que tem que trabalhar junto com a sociedade. Exatamente. A gente costuma dizer que o problema não é o autismo, é o desconhecimento. Claro que a sociedade está evoluindo muito nesse sentido. Hoje a gente já tem muito mais informação do que antigamente, né? Então a gente sabe, por exemplo, que antes o relato do DSM-4, que era o anterior, né? Hoje a gente usa o DSM-5, que tem essas categorias de nível de suporte, que na verdade são só para, vamos dizer assim, para começar a situar a família na situação. Porque hoje em dia também existe um movimento muito grande de mães e uma outra abordagem da gente na clínica, orientando, conversando, acolhendo esses pais, porque antes era como se fosse assim, bom, o que tem que fazer? Tem que fazer isso, isso, isso. Hoje a gente vê que o autismo, com a abordagem atual, que é um espectro do transtorno autista, ele é um guarda-chuva bem grande, que vai desde o caso mais leve, que tem alguma característica, até os casos mais severos, que têm mais limitações. Então, assim, hoje não tem uma receita de bolo, porque cada autista é único, diferente, com uma família diferente, com uma possibilidade de acesso da gente como terapeuta diferente. Então, eu digo que isso nos obriga a estudar muito mais. Com certeza, sem dúvida. Porque, sim, né? Valéria, como é que é o nome da tua clínica? Clínica Valéria Colomé. Qual é o suporte multidisciplinar que a tua clínica dá? Nós temos fonoaudiologia, psicopedagogia e psicologia. Nós temos 10 terapeutas e desses profissionais, aqueles que não têm, porque como é multidisciplinar, entra a nutrição também, né? Sim. Entra outras áreas também, e que tem em parceria com vocês, que Isso. tem as indicações. Se vê um grupo muito grande hoje tratando do autismo, e se vê também uma clínica integrada, uma saúde integrada para ele, inclusive complementares. Sim. Exato. E o suporte de hoje, comparado a 20 anos atrás, não tem comparação. Se o Gabriel está com 19, há 20 anos atrás, nem se fala. Então, o Gabriel, de 10 anos para cá, ele foi diagnosticado com 3. Imagina a evolução do tratamento muito de lá grande. para cá e o que ele também tem percebido em relação a ele, das pessoas estarem querendo até mesmo conhecer ele. É isso que eu estou vendo num todo, até mesmo em qualquer lugar que a gente vá, e que hoje eu já tenho maiores percepções por estar dentro de um mundo universitário que se chama Fala Doctor e Cast Doctor, né? Eu ganho uma aula, né? Vocês trazem aqui para mim informações preciosas, e não só para mim, como também para quem estão nos assistindo, né? São pessoas que estão ali ligadas a nós e sabendo. E essa informação precisa que vocês dão e que nós escutamos, a gente começa a observar escolas, aeroportos, restaurantes, em casa mesmo, na casa dos outros, em todos os lugares. E não festas, né? Hoje é mais fácil eu não vou usar diagnóstico de jeito nenhum, mas de detectar. Sim. E começar a perceber e entender. E quando vê,
a gente já está próximo daquela criança, ou já está próximo daquele adulto, ou jovem, conversando. Sabendo mais lidar com eles, né? Que é isso que a gente precisa da nossa parte, né? E quando tu falaste, Carla, em a família aceitar, entender, compreender, saber, você se liberta e o Gabriel se liberta. Sim. Né? A gente precisa até para começar, saber por onde começar. Porque o caminho errado muitas vezes eu peguei e todo mundo vai pegar, né? Às vezes não é aquele tratamento naquela fase, né? A maturidade vai acontecendo dentro do próprio transtorno também, e a família que tem que observar isso. Tira dessa terapia, coloca outra, reduz a carga horária, porque o principal é a qualidade de vida. Porque se você está ali só no automático, tu não vai conseguir. Eu sempre digo às mães, né? A gente tem que estar bem para cuidar de alguém. Não tem como a mãe ficar mais doente do que a gente já fica com o diagnóstico, e mais a pressão social e o que vai fazer, e dá remédio, não dá remédio, bota na terapia tal, indicada, porque a mãe ela tem que achar um tempinho para ela. A partir do que ela consegue se organizar, a gente começa a enxergar um horizonte bem mais tranquilo, a gente já começa a entender o que por exemplo, o meu é não verbal. Então, já tinha coisas, tem até hoje, que eu digo, meu Deus, eu não sei o que ele quer. Vai por exclusão, vai por outra portinha. Mas, assim, ó, tudo é com base no que o coração da gente diz, quando a gente está tranquilo para poder agir, porque a gente tem que agir. No autismo tem que agir todos os dias. Aí, como é que vai ser lá na frente? Não sei, eu não cheguei lá na frente. Eu estou hoje, eu quero viver o hoje. Hoje, o nosso Gabriel faz 9 terapias. Das 9 terapias, todas são muito direcionadas para o que ele, quanto pessoa digna de respeito, é capaz de estar feliz na terapia. O resto vem vindo na consequência. É um rapaz que sai muito conosco, tudo que é lugar que a gente vai, o Gabriel está junto, né, Valéria? Isso. Ele vai nas festas, ele hoje não usa abafador, vocês vão ver muita criança ou adulto com abafador, porque as questões sensoriais dele já foram trabalhadas. Aí ele adora a bola, ele tem objeto de apego, você enxerga o Gabriel com 2 bolas embaixo do braço, é o meu Gabrielzão, grande, enorme, tem 1,86 m, mas ele tem fluidez social. E na escola? E na escola ele já não vai mais. Não, digo o período da escola dele. O período da escola foi bem difícil. Sim. Bem complicado, bem complicado. Ele ficou até o 9º ano e depois ele completou 18, e aí a gente não é mais obrigada a deixar na escola, né? Uhum. Mas a gente fez um ajuste de conduta lá na época, e eu reduzi um pouco de carga horária dele, com base no laudo que o neuropediatra dele, que é o Dr. Luciano Hartmann. Então, assim, tudo foi muito adequado, porque era um sofrimento a escola, né? Eu sempre digo assim, às vezes não é nem a escola, né? São as pessoas que estão frente à educação. As pessoas têm que se informar, elas precisam agir. Claro que a gente sabe que o pobre do professor, ele, né, tem 40 alunos, mas hoje tem uma legislação. Eu sempre digo, a legislação ela existe, então não precisa nos brigar contra ela tem que ser cumprida. Mas esse cumprimento, ele tem que ter afeto, ele tem que ter paciência, ele tem que ter ajuste com a família, né, Valéria? Exato. Porque senão é uma tortura a escola, né? Exato. Até nesse sentido eu ia colocar assim, teoricamente, quando tu vê uma criança pequenininha, tu diz, bom, ela deve ir para a creche para conviver com outras crianças, ela tem que estar na escola. Com autismo, nada é óbvio, porque tem crianças, muitas vezes,
que tem tanta dificuldade de conviver com outras crianças, que tu imagina uma criança bem pequenininha, não verbal, não fala, tem as suas estereotipias às vezes, tem as suas dificuldades. Para ela, aquele ambiente pode ser muito difícil. Então, assim, não é uma questão de cumprir com a criança autista. É exatamente a cada tanto, a cada momento, a gente avaliar o que é bom naquele momento para aquela criança. E, assim, uma questão que me toca muito é a solidão das mães. Porque muitas vezes as mães são a primeira, aliás, normalmente são as primeiras a desconfiarem. Então, toda a família acha que está tudo certo. A mãe percebe que talvez tenha alguma coisa errada. E essas mães não são validadas, às vezes, nem pelos pediatras, nem pelos neurologistas. Os estudos mostram que tem famílias que demoram 5 consultas para validar que existe um diagnóstico. É claro que hoje em dia cada vez vai diminuir mais isso, né? Isso. Mas é que as coisas estão evoluindo muito rápido e é muito recente tudo isso. Então, quer dizer, as primeiras publicações sobre autismo começaram na década de 80, 90. A gente sabe que em 1900, por exemplo, não haviam relatos de autismo com este nome. Então, aos poucos começaram a surgir escritos e relatos e artigos, e aí a gente começou a conhecer um pouco mais. Mas isso que me toca, assim, porque as mães são muito sofridas às vezes, né? A Carla é um exemplo de uma mãe que já viveu todo um processo, né? Que hoje eu tenho muita admiração por ela, porque ela ajuda muitas mães, participa dos grupos de mães, que a gente sabe que são tão bons e tão necessários, né? Mas é transformador em ajuda, em auxílio. E até eu brinquei com ela que eu ousei fazer o convite para ela, né? Porque nós somos amigas, independente disso. Mas eu disse, Carla, quem sabe? Mas ela prontamente, porque eu digo assim, ó, é uma alegria para o coração dela auxiliar outras mães. E é isso que a gente sente no dia a dia das mães. Solidão, maridos que vão embora, né? A gente sabe que muitos pais não toleram a situação e não sabem como lidar. E aí a mãe se vê sozinha, com muitas teorias, com muitas indicações de terapia. Muitas vezes precisam sair do seu trabalho ou conciliar a rotina do trabalho com a rotina dos encaminhamentos, o que é bem difícil na prática. Então, assim, eu como mãe sou muito solidária às mães e por isso a ideia desse podcast, para a gente trazer um pouco de realidade. Porque se tu começa a estudar, é tudo bonito. A gente sabe a teoria. Mas e aí? Como é que a gente, como terapeuta, vai ajudar aquela mãe? Os casos são muito diferentes, né? Carla, o que é amor para ti? O amor para mim é aceitar o outro, tendo empatia. O amor para mim é transformador. Ele consegue, quando tu ama, ele consegue trazer muito perto das outras pessoas um afeto, o carinho descomprometido. O que é o Gabriel para ti? O Gabriel é minha vida. É a minha vida toda. Mas antes da minha vida, eu preciso sempre lembrar que foi Deus que me deu ele. Então, a gente, eu e meu marido, nós sempre lembramos que o Gabriel nunca é um diagnóstico. Ele é o nosso filho, amado. Como é o nome do teu marido? César Augusto. Seu César Augusto. Então, essa perspectiva que eu acho que precisa ser trazida, que essa é a realidade. É o amor que transforma. A gente, como terapeuta, cheia de amor no coração, se a gente não olhar no olho dessa mãe, a gente não consegue fazer o milagre de ajudar de verdade. Porque se a gente vier cheia de teorias, a coisa não acontece, né? Isso. Então, e tem que descortinar. Exatamente. Quando tu chega lá tem que descortinar. Tem que descortinar, porque ela vai... A gente, quando procura o tratamento, a gente está assim, ó, muito pesada, muito fechada. Parece que colocaram uma carga que teu caminhãozinho é uma carroceria bem pequenininha e botam um container que tu não consegue dirigir. E tu vai ter que dirigir a tua vida e a daquele filho ou filha. Né? E aí tu chega lá na clínica, na minha época, pelo menos era assim, tem que fazer fono, tem que fazer psico, não sei o que, tem que fazer... Gente,
Uma, porque o financeiro não dá para te fazer tudo isso, né? Para te pegar uma clínica boa, a gente sabe que tem gente na fila esperando. Mães que esperam um tratamento de, sei lá, 4, 5 anos, às vezes, para fazer uma consulta com o neuro e depois mais um pouco para entrar numa fila de espera de uma terapia. E o que esta mãe faz com aquele menino que chora, com aquela sociedade que não... Quando ela sai, vai na pracinha, ela não sabe nem o que fazer, por causa que o menino ainda não recebeu, a menina não receberam o tratamento. Então, assim, é muito opressor. E ela não tem o que fazer. Sim. Então, tem muitos casos de suicídio. Né? Então, a gente tem que falar da saúde mental. O tratamento das mães atípicas, o compartilhamento desta dor para se transformar em produção de tratamento de verdade, para colocar inserido na escola, inserido no supermercado, porque eles têm que participar de tudo. Tu não pode deixar teu filho. Às vezes você não tem com quem deixar. Ela tem que levar junto. E aí ela tem que entrar no ônibus, aí ele é a questão sensorial, ele fica agitado, aí a pessoa que está do lado já olha meio atravessado, sabe? Então, essa empatia, isso aí tem que ter. A gente tem que sair de casa. Não podemos ficar na jaula. Não somos feras. Não, bem pelo contrário. Tem uns até que se comportam como feras, mas eles não são feras, são seres humanos. E se é algo que se é algo que Deus nos deu para que a gente possa se diferenciar das feras, se chama córtex cerebral, uma parte racional. Mas tem muitas que têm muito racional e tem menos emocional. E que por vezes deixa o primitivo tomar conta. O primitivo é fuga ou luta. Nós precisamos mais de emocional. Perfeito. Precisamos colocar em prática. E tu falaste em empatia. A empatia, nem todo mundo sabe o que é empatia, porque não sabe realmente se colocar no lugar daquela pessoa. No momento que ela souber se colocar no lugar daquela pessoa, com certeza ela vai saber o que é empatia. E muitas vezes empatia não é até mesmo falar algo, dar um pitaco ou falar alguma coisa. Por vezes é só escutar. Exato. Escute aquela pessoa. Se ela quiser uma palavra... eles dizem assim, mas se fosse meu filho... Sim. Isso, é mal educado... Exatamente. Ele não é mal educado. E é o desconhecimento. É importante falar disso, né? Valéria, da situação do mal educado, porque o autista ele é um espectro, né? Ele é um espectro, ele não é uma doença. Sim. Certo? É uma situação comportamental e que dentro do comportamental ele tem as suas atitudes. Então acho que é importante tu abordar um pouco isso, né? Falando sobre a questão comportamental. Sim, assim, ó, o que a gente percebe? Que de acordo, cada criança consegue interagir com o ambiente de uma maneira. Só que tem várias coisas que podem interferir nisso, como crises de birra, como a dificuldade de sono, a seletividade alimentar, a questão sensorial deles. Então, na prática, assim, tu vê uma criança no mercado tendo uma crise de birra, se a gente conseguir não julgar aquela mãe e acolher, já é uma grande coisa. Porque quando a gente olha e diz isso, né? Ah, se fosse meu filho, eu faria diferente. É porque a gente não conhece. Porque a gente não sabe que aquela é, assim, ó, uma das tantas, em tantos ambientes. Então, o que não pode? A gente não falar sobre isso. Porque não falar e esconder ou evitar de expor essa criança, e claro que, assim, no início, a gente considera que é muito difícil para a mãe compreender isso. Porque imagina num coração de mãe, tu já fica pensando, e no futuro? E se eu morro? E vai fazer faculdade? Quem vai cuidar? Como é que vai ser? São coisas muito simples do dia a dia que para gente que tem filhos que não são autistas vão acontecendo naturalmente. E com a criança autista, muitas vezes as coisas não vão acontecendo de uma maneira que é esperada pela sociedade. Então, de todas essas características, e claro que quanto menos questões e comorbidades, o que são comorbidades? São outras coisas que tem além do autismo, né? Como, por exemplo, tem crianças autistas que têm TDAH,
tem transtorno opositor, desafiador, tem outras coisas que precisam usar medicações para diminuir um pouco essas comorbidades, mas são todas questões que são muito múltiplas para essa mãe dar conta, né? Exatamente. E me conta uma fase dele. Ele já foi para a praia? Já. Me conta a primeira vez que ele foi na praia. Gabriel, dos 2 anos ali, a gente sempre foi para a praia com ele. Uhum. Ele adora água. Então, assim, ó, o universo aquático e da areia é uma realização. Eu sempre dizia para o meu marido, era o tempo inteiro a gente se revezando, né? Porque ele não saía nunca para a areia para brincar. Isso também foi o que nos chamou bastante atenção antes do diagnóstico, porque ele adorava ficar sempre no mesmo ambiente que confortava ele sensorialmente. A gente ainda não entendia. Mas a água, ele adora a água, sempre. E o Gabriel sempre gostou muito de música. A baile gaúcho, então, é o número 1. Ele é da parada, como eu digo. Sempre a gente procurou levar ele. Agora a Valéria falou das questões do mercado, por exemplo, né? Às vezes o Gabriel nunca foi descer se atirar no chão, mas às vezes ele meio tinha assim, ó, umas crises de choro, né? Não era aquela coisa muito intensa. Ele é nível 3, como eu falei, mas assim, ó, nunca foi muito grande, sabe? As coisas saíam um pouco do controle e a gente já intervinha. Vamos tirar daqui, vamos botar para ali. Porque o autismo é muito isso, né? Tu tenta tirar um pouco para ele se equilibrar, mas depois você tem que voltar. Restaurante, por exemplo, né? A gente ia no restaurante, daqui a pouco cansamos diversas vezes. Eu sempre digo para as mães, levem. Ele vai gritar, deixa, tira um pouquinho, volta de novo. Quantas vezes em restaurante deixei meu prato pronto, tive que ir embora. Pedi, porque ele chorava, ele não queria. E a gente não tinha essa informação, que hoje a terapia ocupacional vem diminuir esses sintomas muito, né? Então, essas fases todas são... agora ele é adulto, mas de todas as fases elas vão mudar. A Valéria falou da estereotipia. Tem um pouco de estereotipia quando é pequenininho, depois ele vai deixando e ele vai mudando o gosto. Foi bom você falar da praia, porque agora ele não quer mais saber de praia, agora ele é adulto, ele gosta de piscina. Então, o gosto vai mudar. Não pensa que vai ser sempre aquilo ali. Eu digo para as mães, calma, essa fase vai mudar, vai vir outra, mas essa vai passar. Né? Quando estão naquele, mas eu não consigo sair, mas eu não consigo fazer tal coisa. Calma, vai começar a mudar daqui a pouquinho com a idade. Ofereça oportunidade para o seu filho. Leva ao shopping, leva à praça, leva à festa, porque tudo isso aí, se você gosta de que ele tenha participação, você tem que ser ativo. E nisso aí tem que ter o suporte de família, tem que ter o suporte da clínica que entenda. A sociedade também tem que olhar com outros olhos. Não pode julgar. Porque esse julgamento traz para a mãe, toda vez que ela está querendo cicatrizar, arranca. E aí ela tem que de novo começar. Muitas mães solo, como a Valéria falou, muitas mães solo. E aí ela tem que sustentar, ela tem que fazer a figura paterna, que é muito necessária, principalmente para os meninos, que é muito, muito menino, né, Valéria? Tanto da cor azul, né? Sim. Então, tudo isso aí vai trazer um equilíbrio, né? O seu dia a dia com seus filhos não é o mesmo. E não tem um padrão, não tem uma receita. Não é uma bula, é uma pessoa. Então, a gente tem que adequar. E não vem com manual. Não vem com manual, não vem. Não. O que eu faço para o meu não serve para o teu. Exatamente, sim, é isso aí. Sim. Eu digo até assim, ó, como para uma mãe solo, ela não tem como fazer esse papel de homem, não né? Tem. E por isso esse apoio entre as mães é muito importante, né? Porque tu aprende muito com a outra. E também, claro, que é como a gente diz com os filhos típicos, né? Quando a gente encontra as respostas, mudam as perguntas. Então, e uma coisa que eu queria destacar que me chama muita atenção é assim, ó,
Quando tu tem um filho, aquele filho passa a ser muito a vida da gente, né? E às vezes a gente esquece do marido. Então, às vezes, a gente está vendo que aquela mãe está dando tudo dela para aquele filho, mas não sobra nada para ela. E tu imagina para o marido o que sobra. Então, assim, o equilíbrio da família é todos os pratinhos, né? É conseguir dar conta dela, conseguir se cuidar. Porque, às vezes, aquele momento de autocuidado, que pode ser um banho demorado, que pode ser tomar um café sozinho em algum lugar, pensando na vida. Coisas simples do dia a dia podem fazer toda a diferença para ela conseguir organizar a situação e até compartilhar com esse marido. Porque a gente, como mãe, às vezes é muito leoa também, a gente que sabe, né? Claro. Então, o marido vai dar banho, a gente diz, mas ele não dá banho como eu, deixa que eu dou, né? E a gente acaba excluindo os pais. Então, mas é importante isso. Muito, muito deixar importante. Dar banho, né? Claro. Porque isso gera afeto. Né? É um partilhar. Exato. Né? É um partilhar familiar. Uhum. O meu menino... Sempre fui eu, agora tu falou do banho, sempre era eu que tomava as frentes, fazia até porque meu marido estava no serviço, né? Eu tenho redução da carga horária, então tudo isso, a lei, nada foi fácil, né? Tudo sim, claro. Abaixo da EPEA. E depois, quando ele se aposentou, eu digo, já agora eu vou sair um pouquinho de cena. O Gabriel já estava assim, na fase mais, passando para adolescente. Eu digo, papai vai tomar conta. E tomou conta. Então, eu acho que isso aí é importante para a figura masculina também. Ele se sentir capaz. E dentro das capacidades, tem muitas coisas que eu não vou saber fazer, que é ele que vai até me ensinar da parte masculina, né? Força, por exemplo. Eu não tenho mais força para algumas coisas com o Gabriel. É um homem de 1,80 m. Então, as coisas biológicas e genéticas, a gente não vai poder lutar contra elas. A gente vai ter que acomodar. E esse acomodar dos pratos, do equilíbrio que a Valéria fala, a família que tem que procurar ajuda. E essa ajuda não pode ser opressora, não pode ter um julgamento, uma sentença. Ela tem que ser acolhedora. As mães e as famílias precisam de um acolhimento. Elas precisam saber que elas podem passar um batom. A mãe pode se reunir com a outra mãe, sem o filho, sem o marido, para tomar o seu café, para tomar o seu drink, para ir numa balada, né? Então, assim, ó, a gente precisa buscar um meio de se integrar. Social, emocional e com tudo com muita responsabilidade, né? Porque a gente tem vidas na mão. Sim. E além de ter essa vida, a gente é vida. A gente não pode esquecer da gente. A gente tem um grupo, né, que a gente tem vários grupos que a gente participa, mas nós temos o Maternando no Espectro, que é a Patrícia, que é a nossa pajé da nossa tribo, que a gente diz. E a gente está sempre procurando, vamos fazer uma caminhada, vamos para a aula de dança, vamos agora, estamos tentando arrumar um jogo de vôlei, vamos tomar um chá. Agora a gente teve um mês de desafio, que também elas propuseram, que era sobre autoestima dessa mãe. Essa mãe, ela tem que estar segura, pelo menos assim, ó, sentir-se muito bem acolhida. E muitas vezes é só nos ouvir, não precisa opinar. Porque a opinião, às vezes, vai ser boa para mim, para a outra não vai ser. Mas conta a tua experiência. Fala do que tu viveu. Eu posso, pelo menos, aproveitar ou ter a oportunidade de enxergar uma luzinha no fim do túnel, porque parece que está tudo escuro. E dentro disso, isso passa por tu validar o sentimento dela. Certo. Porque uma mulher que escuta outra mulher, né, ou um terapeuta, enfim, assim, a gente consegue, às vezes, dar voz àquela dor. Porque não vamos ser bem claras, né? Muitas vezes a família, avós, tios, não compreendem a situação e não compreendem a dor dessa mulher. E a gente só vai conseguir se colocar nessa família trazendo uma realidade. Porque se a gente está muito perdida, como é que eles vão compreender alguma coisa que a gente não está compreendendo ainda?
Então, tudo isso é muito importante, né? Tu falaste dos pratos, né? Isso. Da coordenação dos pratos e aquele equilibrador dos pratos, de equilibrar o prato da família, o prato do trabalho, o prato dos amigos e o prato do lazer. E a gente tem que dividir isso, né? Tem que dividir. Mas acompanhado também tem a saúde mental, corporal e espiritual. E se não tem esse equilíbrio, algo vai acontecer. Então, isso, claro, é para a mãe, mas também é para todos. Para todos. É para todos. Para os pais também. E amigos para o Gabriel. Eu sempre disse, eu comentei, né, Valéria? Sim. O que a gente percebe, né? Como ele não fala, a pessoa pensa que ele não ouve ou que ele não se comunica de outra forma. Ele se comunica muito bem. Através de gestos, através de olhares, ou ele vai buscar para o que ele quer. Mas o autismo na fase adulta, ele é muito solitário. Ele é muito solitário. Porque as pessoas, além de ter esse afastamento, às vezes por falta de informação, pela solidão, às vezes que a família se coloca no sozinho. Mas o Gabriel, a amizade que hoje o meu filho tem é enorme, enorme. Olha que legal. Porque a gente optou por sair com ele, pensar fora da caixa. E esse pensar fora da caixa tem todo um processo social. Ele vai no clube, ele vai em bailes conosco. Vai em CTG? Ele vai em CTG, adora o Piá do Sul. Olha aí. Adora CTG. Esses concursos de dança a gente sempre participou, né? Espetáculo. Então ele adora ver as pessoas dançar. Agora teve um evento lá no CTG, agora essa semana passada. Quando ele foi se aproximando, que ele via que nós íamos para a rua do CTG, ele fica radiante. Nossa, como assim, lembraram de me trazer. Né? Então, toda essa parte de amizade se dá pela nossa participação social com ele. Ele sociabiliza. Sociabiliza. Fantástico. Muito. Então, assim, agora nós estamos nos permitindo jogar bocha. Meu marido jogou muito tempo, agora eu estou começando a jogar. E é bom. Ele está indo. Então, assim, logo no início, com pessoas mais de idade, né? Olhavam já meio atravessado para ele. E eu entrando o mundo adentro, porque eu nunca fui assim de deixar as coisas me barrarem, né? Não dá para um lado, vai pelo outro. Não dá de frente, dá de costa, procura, vai. Aí teve um relato, ainda contei para a Valéria, de um senhor que ele dava a mãozinha para tocar nele, assim, ele meio que ficava, mas depois, né, ele vai lá, abraça a pessoa, passa a mão no rosto, né, vai lá dar beijo. Acho que quantas vezes aquelas pessoas não recebiam um beijo na testa, homens principalmente, muito assim, né. E teve uma senhora que me disse assim, ele, que é casado com esse senhor, me disse assim, ele tem uma neta que é autista, mas ele está afastado dela. Eu digo, puxa, que triste, né? Aí passou lá pelos outros, uns meses, 2, ele veio me relatar. Ele foi procurar a neta, Fantástico. por causa do Gabriel. Que fantástico. Que coisa melhor Que transformação. e mais Linda, né? gratificante. Transformação. Então, assim, tem que levar. De alguma forma ou de outra, a sociedade ela vai aprender com aquele amor sincero. O Gabriel jamais nos feriu, sabe? De tanto que ele é amado. Então, amem seus filhos, levem eles, deem a oportunidade de vocês terem esse agrado no coração. Essa parte magnífica da maternidade. O diagnóstico está ali. Não posso botar ele fora. Ele é nosso filho amado. É por isso que eu digo assim que eu considero que o diagnóstico ele só serve para explicar o que a gente como mãe vê. Tu vê o filho da amiga se comporta de uma maneira, o meu se comporta de outra. Aí tu vai ver que existe um diagnóstico que explica isso.
Então, é só para isso, não é para rotular, né? Esclarecedor. Porque então parece que assim, eu percebo que as mães quando têm um diagnóstico, parece que serena o coração no sentido, então é isso. Com certeza. E aí, porque aí tem toda uma gama de materiais, de tudo que a gente pode imaginar hoje, porque o acesso à informação é imenso, né? Então aí elas já começam a ficar mais, né? Começam a se inteirar mais. Valéria, tu lembra quando, antes de nós iniciarmos o Cast Doctor, que a Carla disse assim, olha, minha voz não está muito boa, mas a minha cabeça está. Mas a tua voz está muito boa também. Porque largou o verbo. Mas olha a riqueza desse depoimento. Fantástico. Eu precisava trazer a Carla aqui. Mas olha, pô. Meu Deus. Iluminado, né? Iluminado hoje. Que coisa gente boa. Precisa avançar. Exatamente. E o que eu agora, né? Nós indo para o final do podcast, que é o momento daquela mensagem, né, que cada uma de vocês irão deixar. Carla, o que é tudo que tu passou até hoje? Tudo é aprendizado. A minha vida eu tudo transformo em aprendizado. Eu não gosto de deixar nada do passado entrar no meu presente. O que passou, eu aprendi. E se eu não aprendi, eu tenho que ressignificar isso na minha vida. Permitir transformar o que Deus nos dá diariamente. O futuro, como a Valéria falou, que a gente se pensa muito como é que vai ser o nosso amanhã. Todo mundo é mortal. Mas eu quero deixar para o meu filho uma poupança de amor. Fantástico. Excelente. Então, Valéria, então? É muita gratidão. O termo é esse. Gratidão. Gratidão. Valéria, e tu como profissional, o que é tudo isso para ti? Olha, para mim, eu estou num momento muito interessante, porque assim, eu tenho a clínica há 25 anos. E antes, meu dia a dia era clinicar. E aí, na medida que a clínica foi crescendo, que hoje nós temos 10 profissionais, eu me permiti ficar administrando um pouco e atendendo também. E aí, eu comecei a entender que, puxa, acho que a minha tarefa é mais do que isso. Além de estudar, é levar para as pessoas esse conhecimento. Então, antes eu não gostava muito de aparecer. Meu Instagram, nem tinha Instagram antigamente, né? Aí eu comecei a forçar um pouquinho, porque eu não sou muito aparecida, assim, né? Mas a fazer vídeos, a trazer o que eu estudo, trazer as minhas opiniões, porque eu acho que esse hoje se tornou para mim um propósito. Então eu estou aqui, feliz, agradecendo a oportunidade de estar aqui, né? Mas olha, felicidade é o que nós temos hoje, né? Até merece um brinde, não merece? Com certeza. A saúde de todos. Isso aí. Tem que beber, tem que beber. Bem, eu quero agradecer imensamente, e a palavra realmente é gratidão. Nós já falamos empatia, amor. O Gabriel, ele está trazendo história junto, ele está fazendo com que, ele está transformando pessoas através dele, isso é muito importante. Eu quero também trazer a palavra fé, que isso tem que estar dentro de nós, sempre aquela força de vontade, assim como tu, Valéria. Eu também encerrei 20 anos de clínica para um outro propósito. Né? Esse propósito sempre teve comigo, sempre, que é de ajudar pessoas, de uma forma ou de outra. Através de uma ferramenta de odontologia, eu ajudei, e agora, através dessas ferramentas que eu estou colocando, né? O Fala Doctor, o Cast Doctor, o Cookie Doctor, entre tantas outras, estou fazendo. Fazendo também com os profissionais excelentes que eu conheço, né, que estão aí, uma na minha frente, né, e dentre tantos outros, para saírem dos seus consultórios, saírem dentro de clínicas e hospitais e virem para a comunicação e comunicar. Isso é o mais importante, porque vocês têm o quê? Vocês têm o conhecimento, têm experiência. E isso basta para que as pessoas que estão nos escutando e nos vendo nesse momento, eles estão recebendo mensagens verdadeiras. Mensagens dentro de posicionamentos científicos, posicionamentos também de experiências como tu, Carla. Carla,
tu sabe por que tu veio aqui na Terra. Né? Tu não está aqui por apenas por uma passagem. Tu sabe tudo o que tu está passando e tu está passando de uma maneira de maestra. Tu está sendo uma maestra na tua vida, juntamente com o marido César Augusto. César Augusto. E que Deus abençoe essa família, que Deus abençoe o Gabriel. Amém. E que o Gabriel receba a nossa energia super positiva. Tá? Diga para ele que ele é um abençoado. Muito abençoado por ter uma mãe, um pai, por ter também uma excelente profissional e toda a tua equipe multidisciplinar, que também não só faz o trabalho para o Gabriel, mas todos que estão aí. E, gente, vamos comemorar a vida. Né? Sempre. A vida sempre com saúde. Muito obrigado. Tá certo. Certo, muito obrigada. E a você, muito obrigado e até a próxima.